traição, ausência e medo da intimidade. É esse o tema que nós vamos falar hoje. Vem conosco. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e convide mais pessoas para estar conosco debatendo esse assunto que é tão importante, que são os relacionamentos. Então hoje nós vamos trazer o tema, completando aí a nossa série do mês de abril, e vamos trazer o tema onde a gente vai falar então da ausência primeiro, que acontece nos relacionamentos, o surgimento da traição de um dos dois e o medo que a pessoa tem de viver um relacionamento íntimo e conectado. Eu olho para esse tema e já fico assim com o cabelo arrepiado, porque é o que está bastante latente. Medo de se relacionar, medo de aprofundar-se em uma relação, fica sempre no raso. Quando começa a gerar a intimidade, começa a gerar um desconforto. E aí muitas vezes é mais fácil você, de alguma forma, se boicotar, olhando para novas relações fora do casamento, extraconjugais, ou fora dentro de um namoro extraconjugal, ou nem entrar num namoro e já começa a olhar para outros lados, porque você está com medo de se entregar para aquele relacionamento que pode te trazer uma intimidade que você não consegue lidar. Por que isso está acontecendo? Então, na verdade, isso são coisas que sempre aconteceram. Mas o que nós precisamos olhar, então, nesse tema? A gente falou, assim, da pessoa que começa a se isolar no relacionamento. Então, em vez de ter uma troca, ter uma entrega, ter uma conversa, a pessoa se isola. Vai muito jogar videogame. Muitas vezes a pessoa vai assistir seus vídeos, vai dizer que está trabalhando, então ele precisa estar naquele espaço, dizer que está trabalhando, mas muitas vezes, Juliana, é o medo dessa intimidade. Se você fica com a pessoa vai conversando e você vai tendo que falar coisas que talvez tu não esteja preparado para isso. Então, nesse isolar-se, o que acontece muitas vezes? A pessoa percebe, o outro que está no relacionamento percebe que a pessoa não está interessada no relacionamento. Mas muitas vezes é esse medo de entregar-se, é o medo da entrega, é o medo de deixar-se ver vulnerável. Então a pessoa não faz essa entrega por este medo e a outra pessoa olha para quem está nesse relacionamento se isolando, buscando jogar, buscando ver vídeo ou dizer que está trabalhando, lendo, estudando. A pessoa olha e fala, mas eu sou uma pessoa desinteressante, porque eu sou tão desinteressante que ele prefere ficar jogando videogame, ficar assistindo vídeos, ficar isolado no quarto, porque normalmente são pessoas que não saem, são pessoas que ficam em casa, que ficam no contexto familiar, e aí dizem até assim, mas eu estou sempre em casa. Mas na verdade não está em casa, ele está em outros lugares que não naquele relacionamento do qual eles pensaram construir. Então essa falta de intimidade vai fazendo com que a outra pessoa comece a pensar, o que eu estou fazendo nesse relacionamento? E o que pode acontecer? Pode acontecer que alguém fora deste casamento olhe para esta pessoa e diga, puxa, é um cara tão bacana, é uma mulher tão bonita, e começa a sentir essa atração, esse desejo de proximidade, até que pode ocorrer uma traição. Uma traição daquilo que eles tinham combinado. Mas, quando a pessoa se dá conta que ela que saiu do relacionamento, que ela que não construiu esse relacionamento, e ela se dá conta, muitas vezes no trabalho de terapia de casais, é mais fácil de lidar. Porque a pessoa se deu conta que o fato de ter ocorrido uma traição foi pelo abandono que ele mesmo produziu por buscar as coisas que tinha interesse só para ele, pelo medo que ele tinha da intimidade. E aí, quando se vem por uma terapia de casal, a gente trabalha o nosso quarto pilar do método que eu atendo casais, né? Que é a intimidade e que é a proximidade, e aí vem também a sexualidade, né? Então, a pessoa percebeu que teve outra pessoa que olhou para o seu marido, para sua mulher, que disse para ela ou para ele quanto ele era interessante,
que demonstrou uma intimidade e que tem muitas vezes aquela conversa aprofundada que os dois não têm. Uhum. Porque muitas vezes começa a conversar e os temas fluem, a pessoa passa que delícia, né? conversando e trazendo assuntos diversos e consegue construir essa conexão. Aí você vai para casa e encontra um cenário hostil, onde a pessoa Às que vezes você não é ama... hostil. Eu digo hostil porque é hostil para você que você está num relacionamento onde você não se encontra mais. Então você já não está mais confortável com aquilo. Então, mas às vezes, Juliana, nem aconteceu. Sabe assim, que às vezes o relacionamento não aconteceu? Aquela pessoa é mais quieta, mais isolada e ela vai se afastando. Então, ela nem criou essa intimidade. Porque às vezes a pessoa espera que isso vá acontecer com o tempo, morando junto. Então é uma situação onde nunca aconteceu essa proximidade. Ele ainda está no nível Isso, muitas vezes assim, a pessoa casa porque é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que ninguém fala mal dela. Moralmente. Então a pessoa faz essa escolha porque diz assim, então a gente vai construir esse casamento. Mas não tem casamento a ser construído onde somente um quer. Então, se um dos dois não quer construir o relacionamento não vai acontecer. Então, muitas vezes isso não aconteceu. Então, já tive casais que tiveram esse movimento e entenderam, e que a pessoa que se isolou percebeu que ela deixou a outra pessoa num nível de solidão muito grande. Claro. E aí ela começou a pensar que poderia haver outro caminho. E aí o processo de terapia faz com que os dois enxerguem outro caminho, que construam intimidade, que se deixam conhecer, que conseguem se aprofundar no relacionamento, que conseguem entrar em contato com as suas dificuldades, com as suas vulnerabilidades, e aí vão construir um casamento verdadeiramente conectado. Entendi. E então, assim, a dor, você acha que a dor para quem trai nesse momento, ela é menor, então? Porque no fundo ela olha e fala assim, então existe um motivo muito importante para eu estar tendo, porque às vezes você talvez não se dê conta dessa ausência do outro. Então, às vezes isso que ocorre é um caminho para a proximidade. Porque daí a pessoa traz essa coisa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter falado, mas ela também se dá conta que ela tentou muitas vezes falar, dizer, trazer a pessoa para seguir projetos junto, para fazer um caminho junto, e a pessoa está em Nárnia, né? Não chega ali, né? Não conecta. Então, quando ela tem a oportunidade de viver um outro relacionamento, que a valorize, que a coloque para cima, e ela fica assim, ela fica culpada também por isso. Sente a culpa de qualquer E ela volta para o relacionamento, mas quando a outra pessoa, aquela que se isolou, se dá conta que aquilo só aconteceu porque ela, de certa forma, não entrou no relacionamento. Ela nem se retirou, ela apenas nem entrou. Ela nem entrou no relacionamento. Então, o que acontece? Ela começa a olhar, pensar e ver que é possível construir um relacionamento. E aí a gente acha um casamento que faz uma conexão. Porque aí eles conseguem não ficar trazendo o tempo inteiro essa traição, mas sim, isso foi uma coisa que é um alerta. E nesse caso, eu até falo assim, vocês aqui um tempo agradecerão a existência dessa traição. Porque isso trouxe para vocês a possibilidade de construir um relacionamento que vocês não tinham. Porque o casal pode viver a vida toda desse jeito, mas sendo infeliz, não construindo um relacionamento. Então, construir relacionamento precisa ser quando os dois querem, quando os dois estão dispostos e quando os dois conseguem também olhar para si, porque aí também precisa ter o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo e saber de suas dificuldades, mas poder ter a coragem de colocar para outra pessoa para que ambos possam crescer como pessoa e crescer também no casamento. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e estaremos aqui no próximo sábado com um novo tema.